Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, graças te dou por tua bondade, tua bondade, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, por todo de poder, obrigado, Deus. Perdoa os nossos pecados, nossas partes, não direção dos trabalhos, Senhor, das mãos. Fala cada coração, Senhor, Senhor, utilizamos sua autoridade, utilizamos como Senhor. Então, Senhor, justo, Senhor, fiel, Senhor, verdadeiro. E para ti, toda a honra, Deus. E para ti, toda a glória. Opera, Deus, Filho, opera, Deus Santo, opera, Deus Vivo, opera, Deus Poder. Ajuda-nos a vencer, Senhor. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento. Dá-nos convicção da tua voz. Em nome de Jesus Cristo, Deus Santo, Deus de poder, Deus obrigado, Deus. Abençoe essa família, Senhor. Aqui que nos está preparado. Senhor Jesus, Senhor fiel, Senhor verdadeiro. Senhor Deus. Em direção de Jesus. Deus Santo, Deus vivo, Deus de poder e Deus de glória. Estamos alegres e felizes, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado e nos livrado de todo mal. Glórias a Deus por isso. Hoje, mais um culto de ensino, culto de doutrina, onde estaremos assim aprendendo a respeito da bendita e gloriosa palavra de Deus. Queridos, que o Senhor venha falar a cada coração nesta noite. Eu convido aos irmãos que venham se colocar em pé para fazermos assim uma oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Pai querido, Pai santo de poder e de glória, toda honra, todo louvor ao teu bendito nome, Senhor. Ó Deus, nós somos gratos, Senhor, por tudo que tem feito sobre a nossa vida, Deus. E queremos te pedir, Senhor, que continue abençoando e nos guardando, Deus. Continua falando aos nossos corações, nos ensinando a tua palavra, Senhor. Derrama unção, derrama poder, derrama graça sobre o nosso viver, Senhor. Abençoa esta igreja, Senhor. Abençoa aqueles que estarão ouvindo esta palavra nesta noite, através deste microfone, Senhor. Abençoa aqueles que estarão acompanhando via internet, Deus querido, e aqueles que estarão acompanhando também, meu Deus, meu Pai, assim os vídeos gravados no YouTube, meu Deus. Que a tua vontade venha a ser feita, Pai. Que as pessoas, meu Deus querido, venham ser libertas, que elas venham sentir a tua presença, e que nesta noite, ó Pai querido, teu nome seja exaltado, e que a tua igreja venha cantar o hino da vitória, Deus. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. A irmã Iraci está com a oportunidade para entoar os hinos da harpa. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor. Vamos orar comigo. Número 5. Hino de número 5. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu turvo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu e do celular. Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero
unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo dar. Ó, desce fogo santo do céu, Vem do céu. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Vamos louvar o hino 171. Glória a Deus. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Glória a Deus, aleluia. Do Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Glória a Deus. Amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Glória a Jesus, aleluia. Já veio em mim morar, a palavra santa veio em mim. Glórias a Deus, aleluia. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Deus santo, aleluia. Me concedeu Jesus, Gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Glória a Deus, aleluia. Vem sem demorar, eu estou ansioso para no céu entrar. Deus de poder e glória, aleluia. Faz raiar a luz, ora vem Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo Breve do céu descerá, e consigo então me levará. Glória a Deus, aleluia. Gozar a salvação, venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de Oh, maravilha, aleluia. amor me Concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o hino 300. Jesus sim vem do céu em glória, ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, vai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Glória a Deus, aleluia. Os mortos esperando estão o clamamento da ressurreição. Maravilhoso, aleluia. Sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da
sonhador. Glória a Deus. Quebrando os laços do astuto usurpador, dai glória a Deus. Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Glória a Deus, aleluia. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Sim, todas as coisas vem depressa transformar. Dai glória a Deus. Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Glória a Deus, aleluia. E sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus. Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias seja dado ao bendito e glorioso nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé para fazermos assim a leitura costumeira dessa igreja da Bíblia. Por gentileza, os irmãos queiram abrir as vossas Bíblias na carta à igreja de Roma, aos Romanos, capítulo 15. Estaremos assim meditando do versículo de número 1 ao versículo de número 13. Romanos, capítulo 15, do versículo 1 ao 15º versículo. O título, assim, exposto na Bíblia, nos diz assim: a imitação a Cristo, a simpatia e o altruísmo. O versículo de número 1 assim relata: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, o que é bom para a edificação. Isso. 15:3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que se injuriaram. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu
para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Pai, a honra, a glória e o louvor a Ti. Nós somos gratos, ó Deus querido, por esta palavra poderosa e abençoadora. Que a Tua vontade esta noite venha a ser feita, Deus. Que venhamos diminuir, que o Senhor venha crescer. Que a Tua igreja venha compreender a Tua vontade, ó Deus. Venha salvar, venha curar, venha libertar nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Podemos assentar em nome de Jesus. Queridos, esta noite nós queremos assim aprender com um tema que assim nos diz: o poder do Espírito Santo. Glórias a Deus por isso. Estaremos assim aprendendo a respeito do poder que emana do Senhor Espírito Santo para nossas vidas. Glórias a Deus por isso. O texto que nós lemos esta noite nos diz que nós devemos ajudar aqueles que se encontram debilitados, aqueles que se encontram fracos na fé. Nós devemos trazer-lhes uma palavra de consolo, uma palavra de fortalecimento, ensinando aos nossos queridos irmãos que estão assim passando por essa situação, que através do poder do Espírito Santo tudo se renova, tudo se fortalece. Basta tão somente que tenha uma fé genuína, que venha crer piamente na operação de Deus sobre a vida dele. Glórias a Deus por isso. Amados, o Espírito Santo, como todos sabem, é a terceira pessoa da Trindade. Glórias a Deus por isso, aleluia. Nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos o Senhor Espírito Santo. É a Trindade divina que opera a favor do ser humano. Glórias a Deus. E o Senhor Espírito Santo é o qual está atuando no presente século. Aquele que nos convence do juízo, da justiça. É aquele que nos fortalece, é aquele que nos consola, aleluias. É aquele que está operando neste presente, glórias a Deus. É aquele que está aqui agora nesta igreja, alegrando os nossos corações, nos ensinando a sua bendita palavra. Glórias a Deus por isso. Queridos, todo homem tem um espírito. O espírito do homem, ele é a parte material da vida do ser humano. Aleluias. Ele também é o lado racional e inteligente de toda criatura. O meu espírito, o teu espírito, o nosso espírito, ele é a parte que faz do nosso ser uma parte imaterial, invisível. Glórias a Deus por isso. Ele é eterno, ele não morre. Mesmo quando o homem for condenado, o homem for julgado e condenado, o espírito do homem, ele vai ser lançado. Existe alguma corrente teológica que diz que Deus vai recolher o espírito do homem, porque nós vemos lá em Eclesiastes que Deus recolhe o espírito. Mas o nosso entendimento, aleluia, através da doutrina que nós aprendemos, é que o espírito do homem, ele vai de encontro ao corpo do homem aqui
aquele que for condenado para sofrer na eternidade. Queridos, o espírito do homem, ele também é o que opera o lado racional, o lado inteligente do homem. É aquele que opta pelo que ele quer fazer. Aleluia! O espírito humano opera na natureza do ser humano, o levando a praticar atitudes boas ou ruins. Quando você vê alguém praticando uma atitude de bondade, é porque o espírito dele leva ele a tal prática. Mas pelo contrário, quando você vê alguém praticando uma atitude ruim, também o espírito da pessoa leva o ser a praticar tal ato. É por isso que nós vemos a diferença nos dias de hoje. Nós vemos as pessoas que são boas e nós vemos as pessoas que são ruins. Está na natureza do ser humano, não é verdade, querido? É aonde o espírito do ser humano opera. Ele tem essa força. Ele usa as qualidades que nós temos para praticar qualquer uma dessas situações. O corpo tem os seus sentidos, e ele é induzido pelo Espírito a estender a mão ou a acolher a mão. Entende isso, igreja? O espírito do homem, como eu disse, é a parte material, imaterial. Na verdade, não é a parte material. Material é quando nós vemos, imaterial é quando nós não conseguimos vê-lo. E é aí que está a tua inteligência. É aí que está o teu racional. O Espírito Santo, queridos, ele age totalmente diferente do Espírito do homem. Há uma diferença no Espírito do homem e o Espírito Santo, o qual você foi selado, o qual Deus lhe selou naquele grande dia que você recebeu o Filho dele como teu Salvador. Glórias a Deus por isso. O Espírito Santo, queridos, ele busca aplicar na vida do crente as bênçãos e misericórdias doadas por Deus para a sua salvação. É através do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que você, hoje selado, tem uma comunhão diretamente com o Pai, diretamente com o Filho. É Ele que faz com que você, que estava no mundo perdido a praticar coisas danosas, venha praticar coisas que tragam a edificação. Quando você observa no mundo que tem pessoas que ainda praticam atitudes ilícitas, atitudes não convenientes, é porque o Espírito Santo ainda não está habitando nessa pessoa, é porque ela ainda não foi selada no Espírito Santo, é porque ela ainda não tem uma comunhão com Deus. É fácil, aos olhos nus, você contemplar quem tem a presença do Espírito Santo e quem não tem a presença do Espírito Santo. Entende isso, igreja? Então há diferença entre o Espírito do homem e o Espírito Santo. O Espírito que você é selado no dia em que você reconhece Jesus como teu Salvador. Ele está operando na tua vida. Ele está aplicando na sua vida as bênçãos que vai levar à salvação. Você está dentro de um processo de ir para o céu. Não podemos dizer automaticamente que você vai para o céu agora, porque depende da tua prática. E é Deus que sonda os corações. A Bíblia diz que não existe um justo sequer que não peque. Mas a Bíblia ensina que se pecarmos, nós temos um advogado. Mas naquele dia que você foi selado pelo Espírito Santo, quando você levantou a tua mão, reconheceu o Filho de Deus como teu Salvador, a partir daquele momento, você entrou num propósito de morar no céu com Deus. Mas isso cabe a ti, porque a salvação, ela é individual. Você está vivendo um período da graça. O Espírito Santo, ele está operando na tua vida, lhe ensinando como você deve fazer para você adquirir a sua mansão na eternidade. É Ele que está aplicando sobre a tua vida o arrependimento. É Ele que está aplicando sobre a tua vida como se arrepender. É Ele que está aplicando na sua vida
o ensinamento da palavra de Deus. É Ele que está trazendo sobre a sua vida as bênçãos espirituais regadas por Deus. Entendeu isso, igreja? Glórias a Deus. Então o espírito humano é um, que nós recebemos naquele dia, quando, como a Bíblia ensina, que foi recebido na época, lá em Gênesis, ela fala a respeito, que Deus aspirou, na verdade, no boneco de barro, Adão, e deu vida a ele, a partir daquele momento. Então nós fomos feitos a semelhança e a aparência de Deus. Glórias a Deus por isso. Então nós temos uma diferença. É por isso que nós entendemos, na nossa linha teológica, que nós somos uma tricotomia. Nós temos corpo, alma e espírito. Existem algumas linhas teológicas que dizem que é somente a dicotomia, que a pessoa tem corpo e alma. Mas nós entendemos, pelo que nós aprendemos, que nós temos corpo, alma e espírito, que foi a partir do momento que nós recebemos a Jesus como nosso Senhor, aquele que nos ensina a adorar a Deus, a agradar a Deus. Nós não queremos entrar dentro do debate, dicotomia ou tricotomia. Nós temos a nossa linha de pensamento, baseado segundo a Escritura, que nós somos a linha teológica que segue a tricotomia, a doutrina da tricotomia. Glórias a Deus por isso. Aleluias. O Espírito Santo, queridos, ele tem o poder de fazer uma grande obra no viver do crente. Mas para isso é necessário que o crente venha dar lugar. Porque se o crente não dar lugar, ele vai ser como as pessoas que estão no mundo, sem o entendimento, sem a razão, agindo pela emoção. E aí é que mora o perigo de nós não estarmos agradando ao nosso Deus, aquele que nos chamou, aquele que nos buscou das trevas e nos trouxe para a sua bendita luz, aquele que tem nos ortogado a salvação, a unção celestial. Por isso é fundamental que nós venhamos dar lugar para que o Espírito Santo, ou seja, o Senhor Espírito Santo, venha fazer uma grande obra na nossa vida. Existem algumas pessoas que estão dentro da igreja, mas elas proíbem o Senhor Espírito Santo de operar na vida delas. E nós sabemos que o Senhor Espírito Santo, ele trabalha com ordem e com decência. Ele não é um invasor, ele precisa da liberdade. Existem algumas pessoas que se fecham dentro dos seus orgulhos, dentro dos seus machucados, das suas feridas, e não dá lugar para que o Senhor Espírito Santo faça a obra. Então é necessário que o crente em Jesus, aquele selado do Espírito Santo, ele venha deixar que o Senhor Espírito Santo trabalhe na vida dele. Porque se o Senhor Espírito Santo trabalhar na vida do cristão, com certeza ele irá herdar a salvação, mais cedo ou mais tarde, quando houver o arrebatamento da igreja, aquele que todos nós esperamos. Queridos, por gentileza, alguém localize para mim Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 3, e outro, por gentileza, vá lá para João, capítulo 16, versículo 8. Gênesis, o primeiro livro, capítulo 6, versículo 3, e o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 16, versículo de número 8. Vamos aqui aprender esta noite como é que o Espírito Santo pode fazer uma grande obra na vida do crente em Jesus. Porque a Bíblia diz que até o próprio Satanás é crente. Ele é crente e não obedece. É como muitas pessoas no mundo e até na igreja são crentes, creem que Jesus é o Senhor, mas não obedece. É um sacrifício de tolo, não é verdade? Porque no dia do tocar da trombeta, ele não vai ouvir. O importante é que você creia e obedeça e pratique. Amém, queridos? O Espírito Santo é o poder que transforma o crente, como eu disse, que dá lugar. Como que o Espírito Santo pode operar? A partir do momento que você, convertido, começa a ter uma comunhão com Ele, através da oração. Você dobra os seus joelhos,
Dá lugar para o Espírito Santo fazer uma obra em seu coração, comover o seu coração, trazer arrependimento ao seu coração, e através das suas palavras, direcionadas pelo Espírito Santo ao Pai, irá comover o coração de Deus, e a sua resposta irá ser atendida. Por isso é importante que nós venhamos dar lugar para o Espírito Santo trabalhar 24 horas na nossa vida. O que é que coíbe o agir do Espírito Santo? É o pecado. Quando você peca, por exemplo, você levantou hoje o dia e está irado, e por alguma eventualidade do decorrer da situação, você lança uma palavra de baixo calão, você xinga. Neste momento, você está repreendendo o Espírito Santo. Ele não poderá trabalhar na tua vida, porque ele não vai habitar em templo sujo. A partir do momento que você faz um gesto obsceno, a partir do momento que teu coração ira, fecha, o Senhor Espírito Santo não tem como trabalhar com uma pessoa que está nessa situação. Então é necessário que você dê lugar. É necessário que automaticamente você se arrependa dessa atitude praticada, para que o Senhor Espírito Santo, ele adentre o teu ser, o teu coração, e você consiga dobrar os seus joelhos e em sinceridade falar com Deus, que está aguardando o que você quer falar com ele. E é importante, queridos, que quando nós nos direcionarmos a Deus, em primeiro lugar, nós devemos direcionar a Deus com louvor, o agradecendo de toda a sua bondade, de toda a sua misericórdia, e exaltando o nome dele, para depois nós entrarmos dentro dos nossos pedidos. E é neste momento que o Espírito Santo, se você tiver dado lugar para ele, vai fazer uma obra na tua vida, vai comover o coração do Pai, e aquilo que você pediu, Deus vai lhe responder. Por isso é fundamental que o Espírito Santo, o Senhor, venha poder trabalhar no teu viver. Nós devemos tirar toda a ira do nosso coração. Tudo aquilo que porventura venha nos prejudicar neste momento, nós devemos ter sabedoria. E a Bíblia diz que nós devemos pedir sabedoria da onde? Do céu. Que a sabedoria do céu é a sabedoria correta, porque a sabedoria humana, ela é mal, ela é maligna, ela leva o homem a subjugar o seu próximo, a ser interesseiro. Então, queridos, você precisa dar lugar para que o poder do Espírito Santo transforme, haja na sua vida. Não é verdade, queridos? Veja o que diz, por gentileza, Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Amém? O homem estava pecando. O homem, no início, havia pecado. Deus havia determinado ordens e o homem não quis cumprir. Deus, naquele momento, ele falou na palavra dele: o meu espírito não agirá para sempre no homem. O homem era para viver muitos anos, mas a partir daquele dia, Deus disse que o homem era o quê? Carnal. Se você é carnal, não adianta que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não vai operar na sua vida. Ele não vai. Não tem como uma pessoa que tem um coração cheio de maldade, animosidade, cheio de atrito, de ira, ignorância, brutalidade, palavreados, indecentes, o Espírito Santo trabalhar. É por isso, querido, que dentro da igreja você vê algumas pessoas, quando a palavra está sendo pregada, ela com a cara fechada, ela não dá glória, ela não agradece a Deus em nenhum momento. Por quê? Porque ele é carnal e o coração dele está cheio de coisa que não presta. E se o coração está cheio disso, o Espírito Santo vai trabalhar. Aí ele entra irado e sai indignado, não recebe a presença de Deus, e às vezes culpa o pastor
pastor, um ministrante da palavra, culpa a igreja, porque não deu lugar para o Espírito Santo fazer uma obra. E como eu disse, o Espírito Santo não é invasor. Deus já havia declarado nessa época aqui, em Gênesis, no início da criação, que ele não iria habitar para sempre com o homem, porque ele é carnal. E Deus determinou que os dias do homem fossem 120 anos. Um agravante. Por isso, queridos, quando você for falar com o Pai, faça uma avaliação do seu coração. Veja o que você, como está a tua vida, como está o teu altar. Para que você não venha sofrer, porventura, uma disciplina do Senhor. Veja o que diz João, capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Este é o agir do Espírito Santo se você der lugar. Como você reconheceu Jesus como teu Salvador, você deu lugar. Porque Ele operou na tua vida e você foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, que é o agir do Espírito Santo. Ele transforma o homem. O poder do Espírito Santo transforma o homem pecador no homem justo. Ele faz o homem que é injusto praticar justiça. Glórias a Deus. Ele faz o homem se tornar uma pessoa diferente na terra dos viventes. Porque ele está operando, ele está transformando aquele que outra hora era carnal, através do operar do Espírito Santo vai se tornar um homem espiritual. O homem que tem um objetivo de morar no céu com Deus. O homem carnal, ele não tem objetivo. Ele simplesmente acha que é nascer, crescer, morrer e acabou. Mas mediante a Bíblia nós sabemos que não é assim. Não existe morreu, acabou. Aqueles que procuram fazer a vontade de Deus, que têm reconhecido Jesus como Salvador, vai morar com Deus na eternidade. Aqueles que não quiseram Jesus para a sua vida, vão levar a sua eternidade no sofrimento. Então não tem fim. É sair deste mundo material para entrar no mundo espiritual, para viver com Deus a eternidade, sendo que Deus nos deu o livre-arbítrio para escolhermos aonde iremos passar a nossa eternidade. Por mais que venhamos viver na terra 100 anos, o dia final há de chegar, porque nesse corpo nós não somos imortais, nós somos mortais, sujeitos a qualquer situação no mundo. Depois que nós sairmos deste corpo, que recebemos o corpo transformado, que Deus tem nos prometido na sua palavra, aí sim nós seremos seres imortais, filhos de Deus. Amém? Quem convence o homem para ser transformado, para se tornar uma nova pessoa, para se tornar filho de Deus, é o Senhor Espírito Santo. Foi o que Jesus falou, que quando ele subisse, que ele fosse de encontro ao Pai, sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, depois que ele foi crucificado, foi morto, enterrado, ressuscitou ao terceiro dia, ficou por aqui alguns dias, ensinando os discípulos, e depois foi levado ao céu, em ascensão, foi levado à glória, para estar ao lado do Pai. Ele enviou o Senhor Espírito Santo, mas ele disse quando estava aqui, quando ele vier, quando o Senhor Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Todos que estão no mundo têm a sua consciência, que estão fazendo a vontade de Deus ou não. Ninguém vai chegar na eternidade, ou para o julgamento, no trono branco, para a condenação, ou chegar diante do tribunal de Cristo para receber os galardões inocentes. Todos vão chegar em determinado local, sabendo dos fatos. Por isso que o Espírito Santo opera nesses dias, como eu disse, no presente século. Ele está convencendo as pessoas sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Este é o trabalho do Espírito Santo. Amém, queridos? Glórias a Deus por isso.
Localize para mim, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 63, e outro, veja João, capítulo 20, versículo 22. Queridos, o Espírito Santo é o poder que vivifica a vida do crente. Queridos, quando nós estávamos no mundo, nós estávamos mortos. Nós vivíamos no mundo como pessoas condenadas. Pessoas com uma vida sem objetivo, sem significado. A partir do momento que nós levantamos a nossa mão para o céu e recebemos o Filho de Deus como nosso Salvador, a nossa vida foi vivificada, ela foi renovada, foi nos dado um objetivo. E qual é esse objetivo? De morarmos com Deus na eternidade. Hoje eu quero falar com a igreja diretamente dentro disso, para que a igreja, vendo os fatos horrendos que acontecem no mundo, venha desestimular e perder a fé. A Bíblia diz que o que Deus preparou para nós, ouvido nenhum ouviu, olhos nenhum enxergou, e nunca subiu ao coração do homem. Então não tem que ser coisa maravilhosa, tem que ser coisa linda, porque os nossos olhos já contemplaram muitas coisas maravilhosas, bonitas deste mundo, já ouvimos coisas lindas deste mundo, na verdade, e o nosso coração já desejou estar em cada uma dessas coisas. Mas a Bíblia diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu e o coração não conhece. Então é coisa que nós não temos como explicar. Tentamos entender. Mas se existe assim algo que você pensa que é mais lindo, é o triplo disso. Glórias a Deus por isso. E aí, queridos, o Espírito Santo, ele vivificou a nossa vida, ele transformou a nossa vida. Ele nos deu mais uma oportunidade, como eu disse, um objetivo de irmos para o céu. Hoje nós vivemos alegres, nós vivemos felizes. O nosso deitar é alegre, o nosso levantar é alegre, o nosso sonho é um sonho feliz. Nós temos um objetivo, a nossa vida está vivificada em Cristo Jesus. O poder que emana do Senhor Espírito Santo alegra a nossa vida. Por mais que nós venhamos ter luta, se for porventura de termos luta, nós iremos passar por uma luta cantando o hino da vitória. Porque esta é a vontade que Deus tem derramado através do Senhor Espírito Santo em nossos corações. Estamos sujeitos às temperanças do mundo? Sim, estamos. Podemos estar aqui agora e amanhã não estar mais, falecemos. Mas sabemos que nós estamos fazendo a vontade de Deus e que nós iremos de encontro a Deus, por isso nos alegra. Veja o que diz João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Amém? O Espírito, ele vivifica. Como eu disse antes, nós estávamos neste mundo sem objetivo. Vivíamos na carne. Não tinha um significado. Alguns de nós eram o quê? Eram ébrios. Alguns de nós viviam noitadas e noitadas sem objetivo. Chegando no outro dia, depois de uma noite de farra, chegamos no outro dia cansados, ressaqueados, com dor de cabeça, íamos levando a nossa vida esperando a próxima. Mas a prova é a vontade de Deus, que um dia Jesus nos chamou e nós o ouvimos. E a partir deste momento, a nossa vida foi vivificada. Foi nos dado, como eu disse, uma nova lógica para o nosso viver. Hoje nós vivemos felizes, sabendo o final de todas as coisas e o fundamento da nossa existência, o que muitos ainda não sabem, estão à procura. Por isso que a Bíblia diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada serve. O desejo da carne é praticar tudo aquilo que o mundo determina. E a Bíblia diz que aquele que é o amigo do mundo se constitui inimigo de Deus.
Então, queridos, vamos ser inimigos do mundo e amigos de Deus. Importa agradar a Deus do que aos homens. Isso é o fundamento para a vida do crente. Para o crente andar com sabedoria. Para o crente vencer as tribulações. Porque a Bíblia diz que o Senhor falando para nós que neste mundo nós teremos tribulações, porque Ele teve, mas Ele venceu, como homem. Então nós teremos. Mas nós estamos em um espírito de vivacidade. Estamos sendo fortalecidos pelo Espírito Santo. Mas, queridos, estamos num projeto. E qual é o projeto? De irmos para o céu. A igreja de Jesus vai se reunir no céu. Para quê? Para receber os galardões. Para ser premiada por todas as afrontas que passou nessa terra. Para receber de Jesus as bênçãos de ter abdicado este mundo de pecado e se entregado em corpo, alma e espírito a servi-lo. Glórias a Deus por isso. Veja o que diz João capítulo 20, versículo 22. 22. Isso. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém. Recebei. Jesus assoprou, derramou sobre nós o Espírito Santo. A nossa vida foi vivificada. Você não é mais um zumbi. Você não é uma pessoa que anda neste mundo sem endereço, sem rumo. Você tem lógica. Você tem objetivo. Você deve fazer o que neste mundo? Você deve fazer a vontade de Deus. E qual foi a primeira vontade que Jesus determinou para você, igreja? Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então você neste mundo, igreja, se tornou a luz. Você está aqui para proclamar o Evangelho da salvação. Para aqueles que querem. A Bíblia diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem não é, não ouve. Então você vai pregar o Evangelho para aqueles que querem ouvir e que fazem parte do reino dos céus. Porque às vezes eles estão enganados. Às vezes eles estão com a visão de alguma coisa do mundo. Na verdade, queridos. E aí você vai pregar o Evangelho e direcioná-los ao rumo correto, ao caminho da salvação. Por isso é necessário que você esteja cheio do Espírito Santo. A sua vida seja vivificada em Deus. Para você não andar por aí desanimado, triste. Porque, queridos, as pessoas que nos rodeiam, elas ficam avaliando a nossa vida para ver como que é servir a Deus. Qual a diferença? Eles olham o seu andar, eles olham a sua maneira de vestir, eles olham a sua maneira de falar, eles olham a maneira que você sai, a hora que você sai, a hora que você chega. Eles procuram saber de todas as maneiras que tu faz. É por isso que quando a irmã assiste em sala de aula, sempre tem alguém. É por isso que o Jefferson, quando está indo para a faculdade, tem alguém observando. Você entende isso, queridos? Por quê? Porque eles querem saber, nós somos testemunha. E se a nossa vida for uma vida desconcertada, se a nossa vida não estiver cheia da presença do Espírito Santo, nós iremos pisar no nome de Jesus. Nós iremos pisar no sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E aí depois vem as consequências. Por isso é fundamental que a igreja ela esteja cheia do Espírito Santo. Ela tem que saber que ela está sendo a luz deste mundo, que ela está sendo o sal deste mundo. A diferença. Porque ao final de todas as coisas, um determinado tempo, não sabemos qual tempo. A Bíblia diz que o tempo cabe a Deus. Mas nós sabemos que vai chegar um tempo que todos terão que se apresentar diante de Deus e prestar contas. E aí é a hora de sabermos se nós fizemos a diferença aqui na terra ou não. Se o nosso testemunho era verídico ou falso. Entende isso, igreja? Glórias a Deus. É por isso que Deus derramou sobre a tua vida, soprou sobre a tua vida o Espírito Santo. É por isso que você tem que ter uma aparência de vencedor, mesmo na luta. Não pode ser um desanimado, não pode ser um covarde. A Bíblia diz que os covardes não andarão dentro dos céus. Glórias a Deus por isso.
Queridos, alguém localize para mim em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, e outro localize para mim João, capítulo 15, versículo 26. O Espírito Santo, queridos, ele dá poder para o crente testemunhar do amor de Deus na sua vida. Foi o que eu acabei de falar. Justamente, queridos, quando nós estamos no mundo, não conseguimos falar de Jesus, porque nós não fomos selados no Espírito Santo, porque nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não sabemos nem quem é Deus. Talvez assim nós temos uma pequena noção que os nossos pais, os nossos ancestrais têm passado para nós. Não é verdade? Mas nós não temos ainda um conhecimento plenamente de Deus. Mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus, que nós compreendemos o que é Deus através da sua palavra, que o Espírito Santo, aleluia, derrama o poder dele, emana o poder dele na nossa vida, nós conseguimos testemunhar de Jesus. Mas é a partir do momento que nós somos selados. Algumas igrejas, algumas denominações dizem que o novo convertido, quando ele aceita Jesus, ele ainda não pode testemunhar, ele ainda não pode sair por aí que ele está no processo de aprendizado. Mas a Bíblia diz que quando nós somos selados, nós já podemos testemunhar do amor de Deus, nós já podemos fazer a diferença na terra dos viventes. Mas nós não queremos discutir com essas denominações. Cada um tem um modo teológico de interpretar a palavra. Nós entendemos que a partir do momento que nós recebemos Jesus, nós somos selados. Nós temos a unção do Espírito Santo. Algumas denominações só dizem que o novo convertido só pode falar de Jesus abertamente ao público a partir do momento que ele for batizado em línguas, falar em línguas estranhas, como sinais. Mas isso aí é outra história, queridos. Vamos nos aprofundar dentro deste conteúdo aqui, para nós compreendermos melhor a palavra de Deus do que entrarmos para esses debates teológicos. Não é verdade? O Espírito Santo, queridos, ele opera, ele derrama poder para você testemunhar do quê? Do amor de Deus na tua vida. Quantos irmãos não saem por aí testemunhando das curas maravilhosas que Jesus fez na vida dele? Quantos irmãos não saem por aí testemunhando das riquezas que Jesus derrama sobre a vida dele? Mas isso só acontece a partir do momento que o Espírito Santo está sobre a vida dele. Não é verdade, queridos? Atos capítulo 1, versículo 8, lembra para nós? 1:8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus, dando a palavra dele, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vai receber poder. Foi selado, está cheio do poder. Como que você vai tirar esse poder? Através do seu pecado, da sua falta de fé. Mas a partir do momento que você levantou a mão para o céu, diante de uma sociedade, diante de testemunhas, você recebe o poder do Espírito Santo. Você tem autoridade. Às vezes alguns negligenciam, não é verdade? Às vezes alguns são omissos nesta obra. E não podemos, devemos testemunhar para este mundo que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. Temos que testemunhar, porque é através do nosso testemunho que as pessoas vão de encontro a Deus. Embora existam algumas pessoas que só querem receber a bênção e não a abençoadora, entram na casa de Deus com o intuito simplesmente de ser curado de alguma enfermidade, de superar um déficit, não é verdade? Alguém entra na casa de Deus com terceiros interesses, ou segundos interesses, não é verdade, queridos? Mas não em receber Jesus como Salvador. E aí é o problema dele. Mas o nosso Deus, ele é fiel.
cristão, que você, crente em Jesus, testemunhe o amor de Jesus na tua vida, na tua escola, no teu trabalho, na tua vizinhança, no meio da família. Você tem que testemunhar, porque você está cheio do poder do Espírito Santo. A não ser, como eu disse, você é uma pessoa carnal, você é uma pessoa que está em pecado, aí o Espírito Santo, viu, igreja? O Espírito Santo não pode trabalhar na sua vida. Aí sim é o problema. É necessário você recorrer a Jesus para que Ele venha advogar a sua causa, interceder por você diante de Deus. Você venha a ser perdoado, você tem que pedir perdão. Leia para nós João capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Amém? Jesus falando, Ele estava na terra quando Ele subiu. Ele estava falando quando Ele ia subir. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho. O Espírito Santo vem, deu testemunho de Jesus, agora cabe a você. Você viu a obra que Ele fez na tua vida. Você viu a obra que Deus fez na tua vida. Você está cheio do Espírito Santo, agora vai testemunhar. Como o Espírito Santo veio testemunhar para você, falou no seu íntimo, falou no seu espírito: olha, Jesus é o que salva, Jesus é o que liberta, Jesus é o que cura. O Espírito Santo testificou isso no teu coração, e você creu, e a tua vida foi transformada. Agora você tem que fazer o quê? Levar a palavra. Glórias a Deus por isso, porque nós estamos numa guerra espiritual. Nós estamos brigando com quem? Não é com a carne e com o sangue. Nós estamos brigando com as potestades demoníacas. Nós estamos brigando com Satanás, com espíritos inimigos que querem o mal das pessoas da criação de Deus. Mas nossos olhos foram abertos a partir do momento que nós aceitamos Jesus. Então cabe a nós levar pessoas a se libertar desse mal, que pode levá-los à condenação eterna. A igreja da atualidade, ela é a luz deste mundo. É a igreja que está fazendo a diferença. Satanás, ele não está operando assim diretamente, porque a igreja está aqui. Ela não foi recolhida ainda, ela vai ser recolhida. Queridos, nós estamos vivendo um momento na face da terra aonde liberais estão deturpando a palavra de Deus, aonde existe uma coja de liberais aí usando a mídia para denegrir a palavra de Deus, fazer com que a palavra de Deus venha perder o valor, que a palavra de Deus venha perder a credibilidade. O meio artístico secular tem usado justamente esse meio para tentar introduzir no meio da família que família não tem valor, que Deus não tem valor. Isso sim é a maneira deles pensar. Eles estão usando tudo que eles podem, porque o príncipe deste mundo está voando e eles querem que a gente venhamos engolir. Aqueles que não têm informação até aceita, mas aqueles que são
prol dos seus interesses. Estamos vivendo uma ameaça pagã. Por isso que a igreja tem que despertar, tem que interceder, tem que dar lugar para o Espírito Santo fazer uma obra na vida, para estar cheio do poder, para repreender todas essas hostes demoníacas que estão operando no mundo. Pedir a Deus sabedoria para combater esses liberais, essa corja de bandoleiro que estão por aí deturpando a família, usado pelo espírito de Satanás, achando que o que está fazendo é conveniente. Eu estou lendo um livro, queridos, um interessante livro, que existe uma seita que está elaborando uma Bíblia, e eles dizem que nessa Bíblia o demônio não é a serpente, como conta a história lá em Gênesis. Eles querem usar o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. Eles não querem dizer que o demônio lá, a serpente, não é o demônio é Deus. E quem é Deus é a mulher. Que a mulher foi enganada por Deus, e Deus que é o maligno. E a serpente simplesmente serviu para ajudar a mulher. Então, queridos, essas heresias estão sendo lançadas aí. Devagarzinho elas estão entrando. Daqui a pouco elas estão aí sendo usadas como trabalhos didáticos dentro das escolas. Porque essas pessoas que estão lá na frente, boa maioria são liberais. Eles estão com interesses de ter as suas práticas abomináveis. Você não aceita. E como que eles vão conseguir isso? Justamente aonde não tem conhecimento da palavra de Deus, aonde o poder do Espírito Santo não pode operar. Por isso, a igreja tem que testemunhar. A igreja tem que fazer a diferença. A igreja não pode se acomodar, queridos. O Espírito Santo, o Consolador, veio. Testemunho de Jesus. Cabe você fazer a diferença. Veja para nós Romanos capítulo 1, versículo 4 e Efésios capítulo 1, versículo 4. O Espírito Santo opera no crente o Espírito de santidade. Efésios 1 e 4, Romanos 1 e 4. Queridos, novamente vou lhes chamar ao passado, para você dar uma olhadinha para trás, não com o desejo da mulher de Ló, tinha no coração, mas olhar para trás, relembrando que você esteve lá no Egito. O Egito para nós é nos desmantermos da vida que nós praticávamos. Que você lembre do teu passado e veja o que você era. Em nenhum momento da tua vida tu tinha santidade. Dos seus lábios só saía palavrão. A sua atitude era indecente. Você vivia só com guerra com todo mundo. Você não tinha amizade, você era tal. A partir do momento que você reconheceu Jesus como teu Salvador, que você foi selado pelo Espírito Santo, a partir daquele momento, o Senhor Espírito Santo operou na sua vida um espírito de santidade. Mesmo que o mundo não queira aceitar isso, você hoje diante de Deus, pelo teu compromisso, você é santo. Você é um grande concorrente a herdar o céu. Por isso que Pedro fala, seja santo em toda a vossa maneira de viver. Você compreendeu isso? Hoje o seu corpo não está mais à exposição. Hoje você não anda mais uma vida perturbada. Hoje você é diferente, você tem uma conduta decente diante da sociedade, diante da igreja, diante da família. Hoje nos seus lábios já fluem palavras que edificam, não que traz transtorno. Porque você está em santidade. Porque o Espírito Santo que você está dando lugar está mostrando que você tem que ser santo. Como Deus é santo. Porque lá no céu só vai entrar santo. Lá no céu só vai morar santo. E é as nossas atitudes que mostram santidade. É porque a Bíblia diz: pelos frutos os conheceremos.
é santa ou não. Veja o que diz Romanos capítulo 1, versículo 4. 1:4, Romanos. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? E foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade. Se tornou Filho de Deus você, pelo Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, através de Jesus Cristo como nosso Senhor. A partir do momento que você reconheceu Jesus, que ressuscitou em santidade, foi transmitido sobre a tua vida o poder de você ter um espírito de santidade. Por isso, você não pode andar por aí decentemente. Você não pode andar por aí de qualquer jeito. Você é embaixador, você é embaixatriz de Cristo. Você está aqui representando o céu. As pessoas que olharem para você têm que ver uma diferença. Você não pode ser idêntico aos outros. Você é a igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro. Sobre a tua vida rege o Espírito Santo. E o Espírito Santo só habita em altar limpo, habita em altar santo. Por isso, queridos, é necessário você dar lugar para o Espírito Santo operar. Se não tiver, quero repetir novamente para a igreja guardar, se não tiver com o altar consertado, conserte, enquanto o dia se chama hoje. Porque se a trombeta soar, o altar estiver desconcertado, vai ficar com todos. Amém, queridos? Efésios capítulo 1, versículo 4, por gentileza. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Amém? A Bíblia diz que o Senhor nos escolheu, aleluia, antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Jesus em amor. Queridos, santidade é algo que a pessoa busca, adquire e vive. Nós não precisamos ser igual aos outros. Semana passada, se eu não me engano, nós estamos aqui falando a respeito das pessoas copiarem uma às outras. Nós não temos que copiar aquilo que não edifica. Nós temos um exemplo, o nosso exemplo é Jesus. Ele nos deixou a sua palavra como nós devemos andar neste mundo, se comportar neste mundo. Não precisa, como eu disse, a Bíblia nos ensina, não precisa agradar o homem, importa agradar a Deus. Não agrade os homens para adquirir amizades. Não compra amizade neste mundo. Deus vai enviar as pessoas adequadas para andar contigo. É só orar. Não temos que nos subjugar para termos pessoas do nosso lado. A igreja é diferente. Existe um povo salvo na terra, o qual nós devemos nos associar dentro de um propósito de adorar a Deus, na pessoa bendita do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Quem é santo, continue santo. Quem é sujo, suje-se mais. Queridos, a palavra do Senhor, ela nos ensina a buscar a santidade, a adquirir a santidade, a viver em santidade, a andarmos em santidade. Não devemos ser um santarrão, não, extremista, espiritualizar tudo. Não, calma. Vamos saber o que é ser santo e como é ser santo mediante a palavra de Deus. Na verdade, queridos, às vezes a pessoa come uma puxada, uma feijoada, algo assim, aí come em excesso, até pega por cada um, aí dá uma dor de barriga e começa a falar isso foi coisa do capeta. Ei, queridos, não tem que ser assim não. Espiritualizar tudo, não, calma aí. Você está com essa dor de barriga porque você comeu em excesso, pecou, tem até que pedir perdão. Nós temos que ter discernimento o que é de Deus, o que é espiritual e o que não é, queridos. Nós não devemos ser santos em excesso, só pecar não. E
querido. Neste mundo aqui nós temos que entender o seguinte, viu, igreja? Preste atenção. Nós temos que entender que neste mundo aqui nós não somos juízes, nós somos réus, como todos. Nós estamos saindo na frente pelo seguinte: nós temos um advogado, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós temos um compromisso com Ele, a partir do dia que nós o reconhecemos como nosso advogado, nosso Senhor. A nossa diferença é isso, mas todos os seres humanos que estiveram aqui na terra, que estarão aqui na terra se não houver arrebatamento, e os que estão são réus. Nós não somos juízes. Existe um juiz e ele vai julgar todos, de acordo com o que está escrito, que o anjo está escrevendo lá no céu. Todos terão que prestar conta. Por isso, não queira ser mais santo que os outros andaram, não. Seja santo na tua maneira de andar, na tua maneira de vestir, na tua maneira de falar, na tua simplicidade, no comprar e pagar, honrar os compromissos. O importante é isso, é ler a palavra, é viver a palavra de Deus, é praticar, é dentro do contexto bíblico, que dos seus lábios venham sair somente palavras que tragam edificação. É tirar toda a ira, toda a preguiça do couro. Não é verdade, queridos? Então, queridos, o Espírito Santo, ele opera na vida do crente o Espírito de santidade. Você só vai adquirir esse Espírito de santidade que nós falamos aqui, se você der lugar para o Espírito Santo. Se você der lugar, você vai não. Carnalmente, ninguém consegue, porque os desejos da carne são quantos? 16. Do Espírito são 8. Então você não vai nunca. Carnalmente o homem não agrada nem a ele. Ele se ira por qualquer coisa. O homem que vive a carne, que dá lugar para os desejos da carne, ele não faz nada que preste. Já reparou isso, queridos? Se eu não me engano, deixa eu ver se eu localizo aqui, queridos. Gálatas. Vamos ver aqui. Olha só para vocês verem como a coisa é séria. Gálatas capítulo 5. Olha só, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Olha só os desejos da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas que são. Olha, presta atenção. A carne pratica a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, os ciúmes, as iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Pronto. É a Bíblia. Tem inveja? A Bíblia diz, não vai para o céu. Gosta de beber e encher a cara? A Bíblia diz, não vai para o céu. Gosta de comer glutonarias? Não vai para o céu em excesso. É bem claro, está aqui a Bíblia. Gosta de se prostituir? Não vai para o céu. É impuro? Não vai para o céu. Pratica lascívia? Sensualidade? Não vai para o céu. É idólatra? Não vai para o céu. É feiticeiro? Não vai para o céu. É cheio de inimizade? Não vai para o céu. Cria porfias? Contendas, não vai para o céu. É cheio de ciúmes, não vai para o céu. Tem um coração irado, não vai para o céu. É cheio de discórdia, não vai para o céu. Agora, olha o desejo do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O homem tem que ter domínio próprio. E a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. Você está absolvido. Então, queridos, a carne, ela milita contra o Espírito. Se você estiver dentro da sua vida, da sua prática, qualquer uma
dessas atitudes que eu citei aqui hoje, o Espírito Santo não vai trabalhar. Você não vai ter amor. Você está condenado. Está dentro da igreja achando que está indo para o céu, não vai. A Bíblia é bem clara, dessas pessoas que praticam isso não herdarão o reino dos céus. Por isso é que nós temos um tempo na terra para nós ir tirarmos todas essas arestas, todas essas dependências, todas essas bagagens que nós trouxemos do mundo, da nossa vida, para encher a nossa vida do amor. É por isso que é importante nós darmos lugar para o Espírito Santo, que Ele é que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vai mostrar que nós temos tudo isso e vai tirando aos poucos. A obra do Espírito Santo é essa, mas Ele só pode fazer essa obra, igreja, se der lugar, se permitir. Ele não vai entrar na tua vida se você não permitir. Aí quando você fica esperando o arrebatamento, não vai. Por quê, meu Deus? Eu preguei, eu louvei, eu evangelizei e o Senhor não me levou lá. Por quê? Porque estava com o coração irado, estava em adultério, estava em prostituição, estava na bebedeira, estava nas orgias, estava nas glutonarias. E aí, não vai. Vai pagar o preço. Por isso, queridos, é importante. A Bíblia diz que você foi escolhido desde a fundação do mundo para ser santo e irrepreensível, com amor no coração. E você só vai conseguir isso se você deixar o poder do Espírito Santo trabalhar na tua vida. Queridos, localize para mim, por gentileza, Romanos capítulo 8, versículo 26. Outro localize para mim, Zacarias capítulo 12, versículo 10. O Espírito Santo concede ao crente o espírito de oração. Você já viu que tem pessoas que não conseguem orar, queridos? Como que vai orar? O homem na carne vai orar a quem? Para quem? O homem que anda com a vida largada, de noitadas, de atrito, hein? A mulher que só vive o dia de fofoca para lá e para cá, não tem intimidade com Deus, vai orar o quê? Vai falar com quem? Como que vai conseguir, queridos? Só consegue orar aquele que tem o Espírito Santo, que o Senhor Espírito Santo concede essa atitude ao crente. Ele vai ter um espírito de oração, ele vai ter comunhão com o Pai. Em todo lugar ele está falando com o Pai, Espírito. Você está dentro do ônibus, você está falando de Espírito com o Pai. O povo está brigando ali naquela poltrona ali atrás, você está ali, você está ligado com o Pai. Você pegou o metrô, está indo para a faculdade, você está em Espírito falando com o Pai. Você não está ligado no que está acontecendo no mundo. Você não está nem para as coisas do mundo. O crente não tem que nem estar indo para as coisas do mundo. Você sabe por que o mundo existe, queridos? É para tirar a atenção. É por isso que a tecnologia tem aperfeiçoado. É por isso que a tal da globalização tem crescido. Por quê? Porque ela te tira a atenção. Você compra um notebook hoje, e aí você chega em casa todo alegre, você liga na tomada, carrega, aí você vai mexer nele, achar uma coisa simples. Aí uma janela abre, outra e outra vai abrindo, outra vai abrindo, outra, você começou achando que é um negócio de 10 minutos, você passa 1 hora, você passa 2 horas, aí daqui a pouco você não janta, a esposa vai dormir chateada, ou o filho está dormindo empurrado, e você está lá. Chega meia-noite, 1 hora, você está. E Deus? O que você falou com Deus? Porque você está ligado nas coisas do mundo. Já reparou? Você pega uma televisão, aí você paga, uma televisão paga aí, não é verdade? Aí você começa a assistir um filme, mal acabou um filme, começa o outro. E cadê Deus? O mundo é isso aí, queridos. O mundo, ele não se atrai. Você está entendendo, queridos? Aí é que entra o problema. E você vai orar quando? Só quando aconteceu uma fatalidade na tua vida? Só quando ocorreu uma enfermidade? Só quando a coisa despencar e você corre para os pés do Senhor, começa a chorar? Isso é pessoa ingrata. Uma pessoa que não tem comunhão com Deus. É um interesseiro. O mundo é assim, queridos. Quantas vezes estivemos na igreja, chegava a época de campanha, enchia.
aí por infelicidade acontece uma fatalidade na tua vida, você vem a óbito, e aí? A Bíblia diz: morreu, segue-se o juízo. Aí vai ter que prestar conta, vai para a condenação eterna. Veja que a coisa é grave, gente. Não é brincadeira não, a coisa é séria. Nós estamos falando da nossa eternidade, da nossa alma. E tem pessoas que são assim, vão pagar o preço, queridos. Por isso, amados, é necessário que você venha dar lugar para o Espírito Santo operar, que Ele vai conceder na tua vida o Espírito de oração, para você entender o que Deus quer na tua vida, para você agradar a Deus, para você ser forte e vencer o príncipe deste mundo que está atuando. Você só vai vencer Satanás se você estiver comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus você não vence, você é mais um. Está entendendo, igreja? Leia para nós Romanos capítulo 8, versículo 6. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pronto, aí a palavra de Deus é bem clara. Também o Espírito semelhantemente nos assiste a nossa fraqueza. Ele sabe quando você está debilitada, Ele sabe quando você está necessitando de algo. O Espírito sabe, mas Ele precisa que você dê lugar. Já viu que as pessoas quando estão debilitadas querem ser sempre bam, trava o coração, fecha a cara. Você está entendendo? O Espírito Santo não trabalha assim. Ele precisa da liberdade para trabalhar. Ele não é um invasor. Ele quer que você precise dele, para que ele venha te fortalecer, para que ele venha te dar a unção necessária para você sobressair, queridos. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você está chorando, o Espírito Santo está ali. Dê lugar, quero trabalhar na tua vida. Abre o teu coração, abre a boca do teu coração. Mas não quer. O orgulho ferido, a raiva, a ira, não deixa. E aí, como é que vai ficar? Dá é perigoso dar um infarto, que o coração trava, aí morre. E sem a presença de Deus, está condenado. Zacarias capítulo 12, versículo 10, por gentileza. 12, 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram e o plantearão, como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Amém? Deus disse na palavra dele que Ele vai derramar o Espírito de graça e de súplicas. Ele derramou. Assim como Ele derramou em Israel, Ele derramou na tua vida. Só que você não usa. Você não usa. Você não sabe suplicar ao Senhor. Você não tem comunhão com o Senhor. Às vezes faz uma oraçãozinha de 2, 3 minutos. Se fazer. Porque ainda fazendo, amém. Você ainda está buscando. Porque vira um hábito. A oração é prática, é hábito. Assim como você tem o hábito de encher a barriga, se alimentar material, é necessário que você venha ter o hábito de se alimentar espiritual. E você só vai se alimentar espiritual se você der lugar. E este poder é colocado sobre a tua vida pelo poder do Espírito Santo. Ele tem tocado no teu coração. Só que você quer esperar a última hora. E eu queria, queridos. Vamos agradecer a Deus. Está na bênção, está na bonança. Agradece a Deus. Está na luta? Busca de Deus. Tem que se entregar corpo e alma ao Senhor em oração, queridos. Você pode, sobre a tua vida, ter o poder do Espírito Santo. Ele te convenceu do juízo, da justiça e do pecado. Então opera. Deixa ele operar. Seja um instrumento na mão dele, para que você venha a ser abençoado. Amém? Filipenses capítulo 3, versículo 11. E 1 João capítulo 4, versículo 7. Queridos, o Espírito Santo na vida dos crentes, ele opera.
a mútua comunhão entre os irmãos. Quando você olha para uma pessoa no mundo e não gosta dela, como é que se diz assim? É que o espírito bateu, né? Então dizer popular dizer, o espírito bateu, não gosta dele. Você não vai com a cara de fulano, é no mundo. Mal você conhece a pessoa, aí não gostei, não quero. Talvez a pessoa tenha uma boa pessoa, mas tem pessoas que julgam o livro pela capa, não conhecem o conteúdo, assim julgam as pessoas. No mundo falta-se a comunhão, no mundo falta-se a irmandade. O mundo, quando se une, é para subjugar, é com interesses. Já reparou isso, queridos? É um querendo subir na cabeça do outro. Ninguém quer ficar para trás, porque falta sobre a vida deles a comunhão. Dentro da igreja tem que ter a comunhão. Se você porventura vê alguém brigado, sobre aquela vida ali está faltando a comunhão. E se está faltando a comunhão, está faltando a presença do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele opera na vida do crente a comunhão. Por isso é inadmissível que você esteja atrito com algum irmão. O mundo pode. As pessoas do mundo não têm compromisso com a igreja. Eles não têm objetivo com Deus. Mas dentro da igreja não. Dentro da igreja é obrigatório haver comunhão. Porque se não houver comunhão, o Espírito Santo não opera. E aí o Espírito Santo não operando, as pessoas são carnais. E as pessoas sendo carnais, elas são pessoas irresponsáveis, são pessoas que não amam, são pessoas que se iram fáceis, tomam atitudes precipitadas. E aí a igreja vai se dividir, e aí o inimigo vai entrar e vai destruir. Por isso é necessário que dentro da igreja haja comunhão, porque tendo comunhão é certeza que o Espírito Santo está operando e o príncipe deste mundo não chega perto. Por isso não existe nenhuma condenação a nada que estão em Cristo Jesus, que não andam mediante a carne, mas no Espírito. Não tem lugar. Você em comunhão, o Espírito Santo operando, ao seu redor estão anjos guerreiros com espadas de fogo. E ao derredor o diabo fica ali, querendo entrar para destruir. Está entendendo, queridos? Então é fundamental que venhamos ter mútua comunhão uns entre os outros, para nós termos a certeza que o Espírito Santo está operando. Por isso, gente, eu falei, tem que dar lugar, tem que se colocar na posição, tem que estar na brecha para o Senhor Espírito Santo trabalhar, fazer uma grande obra na nossa vida, e nós nos alegrarmos juntos, louvando o nome do Senhor. Que o Senhor nos chamou para ser adorador, adorador em espírito e verdade. Ele é espírito, e procura que a gente assim o faça. Filipenses capítulo 3, versículo 11. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Filipenses 3, 11. Filipenses, tem certeza? Porque a mensagem que eu vi... eu troquei, tá? Porque a mensagem que eu vi desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Amém, queridos? Porque a palavra é essa. A palavra é essa, nós devemos nos amar uns aos outros. Esse aí é 1 João 3. É, 1 João. Nós temos que nos amar. Temos que nos amar mediante a palavra de Deus, uns aos outros. Temos que buscar do Senhor, a comunhão tem que existir na igreja. Nós temos que amar o próximo. Nós temos que amar os irmãos na fé. Temos que orar uns pelos outros, temos que interceder. Que o Espírito Santo tem derramado esse poder sobre as nossas vidas de intercessão, para nos tornarmos intercessores, para nós trazermos uma palavra branda de amor. Amém, queridos? 1 João capítulo 4, versículo 7.
4:7. Isso. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém? Olha que palavra forte. Amados. João falando, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ponto final. Comunhão. É nascido de Deus. Tem que ter comunhão. Tem que amar. Tem que respeitar. Tem que valorizar. Você fazendo isso, você conhece a Deus. Se você não faz isso, você não conhece a Deus. E se você não conhece a Deus, está enrolado. Está enrolado. É preciso, queridos, que nós venhamos viver a palavra de Deus. Nós temos que viver a palavra de Deus. Para quê? Para que nós não venhamos depois ser condenados por ela. Pregamos aos outros e não vivemos. Falamos para os outros e não ouvimos para nós. Queridos, o Espírito Santo, ele opera na nossa vida a comunhão. Vamos praticar. Vamos buscar. Amém, queridos? Amém. Vamos viver o que a palavra nos ensina. O poder do Espírito Santo. Concluímos esta noite que o poder do Espírito Santo agindo sobre a vida nossa nos fortalece. Para quê? Para vencer as investidas de Satanás contra a sua vida espiritual. É o hábito que o relógio sempre fala ali, né? Ali para que o relógio está aqui. Mas glórias a Deus por isso. Amém, queridos? Amém. Vamos dar lugar para o Espírito Santo, para ele nos fortalecer, para que nós venhamos vencer todas as artimanhas de Satanás. Tudo aquilo que o diabo quiser armar contra nós, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos vencer. Mas se nós estivermos na carne, a coisa é séria. A gente vai se associar a ele e vamos fazer cada coisa que depois nós vamos se arrepender. Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Se assim Deus permitir, estaremos aqui na quinta-feira de mais um culto da família com a direção da irmã Iraci. É verdade? Para a glória de Deus. Vamos nos colocar em pé, fazermos uma oração para o término deste trabalho. Oremos. Pai querido, Pai santo, Pai de poder e Pai de glória, somos gratos, Senhor, por esta palavra que tem nos ensinado esta noite, Pai. Sabemos, ó Deus querido, que o Senhor, Espírito Santo, opera maravilhas em nossa vida, Senhor, que basta tão somente queremos dar lugar, Senhor. Ó Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas negligências, Senhor. Se porventura nós estamos dando lugar para o Senhor Espírito Santo trabalhar, Pai. Ó Deus, que o entendimento esteja sobre as nossas vidas, Senhor. Que a tua presença possa ser sentida a cada segundo deste viver neste mundo, Pai. Ó Senhor, nós te amamos, nós te adoramos. A nossa vida pertence a ti, Senhor. Somos propriedade particular do Senhor, ó Pai. Pois nós entregamos a nossa vida para ti, Senhor. Continue, Senhor, nos guardando, nos livrando do inimigo, Senhor. Joga por terra da fúria no aniversário da vitória para o teu povo, Senhor. Não deixa nós cairmos nas artimanhas ciladas do inimigo, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam ungidos somente para ouvir a tua voz, Senhor. Que os nossos olhos, Senhor, possam somente contemplar a tua face, ó Deus. Continue abençoando esta igreja da vitória, meu Deus. Abençoa o teu povo. Salva os nossos familiares, Senhor. Abençoa a vizinhança, os amigos internautas, Senhor. Que a tua vontade venha ser sempre, sempre feita em nossas vidas, Senhor.
É o que nós te agradecemos em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Estendei as mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.